Salmo 117. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga estou quase. Aleluia. Eu já posso sentir a presença de Deus nesse lugar, nessa casa de oração. Ele que te trouxe aqui nessa noite. E onde a presença do Senhor está, aí existe salvação, milagre, existe bênção para as nossas vidas. Salmo 117, posso ler, amém? Vamos ler juntos então? São só 2 versículos. Mesmo que a sua versão seja diferente, não tem problema. Vamos juntos. Louvem ao Senhor todas as nações, adorem-no todos os povos, porque a sua graça está sobre nós e a verdade do Senhor dura para sempre. Amém? A verdade do Senhor dura para sempre. Tudo aquilo que Deus falou a respeito da sua vida se cumprirá. Tudo aquilo que Ele te prometeu, Ele fará. Porque Ele é um Deus fiel, que não mente, que não muda, que não falha. E aquilo que Ele começou a realizar na tua vida, Ele é fiel para terminar. Muitas vezes não é do seu jeito, nem da sua maneira, nem no seu tempo. Mas uma coisa é certa: se Ele prometeu, Ele fará. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Portanto, louvem ao Senhor todas as nações. Louve ao Senhor o seu povo, as suas ovelhas, os seus filhos. O Senhor Jesus disse que as suas ovelhas conhecem a sua voz, e as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Você é ovelha de Jesus? Então abra os seus ouvidos espirituais nessa noite. Fique atento àquilo que o Senhor está falando, àquilo que Deus está falando com você. Feche os seus olhos, abra o seu coração. Não deixe que nada tire a sua atenção nessa hora. Volte os seus olhos para o Senhor. No reino de Deus é diferente. Quando a gente quer enxergar, a gente fecha os olhos. Amém? Amém. Glória a Deus. Quanto mais a gente quer subir, mais a gente precisa descer. É tudo ao contrário. Quanto mais a gente quer receber, mais a gente precisa dar. Oh, glória a Deus. O Espírito Santo está sondando o seu coração nessa noite. Ele está trabalhando. Ele sabe muito bem aquilo que você veio buscar. Mas mesmo assim, Ele quer que você peça. Mesmo assim, Ele quer que você fale. Você está na casa do Pai, na casa do Papai. E diante do Pai não tem cerimônia. Diante do Pai tem sinceridade. Não tem protocolo, não tem religião. Tem amor, tem relacionamento, tem intimidade. Feche os seus olhos então, vamos falar com Deus. Vamos falar com o Papai. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós te louvamos, te glorificamos por mais uma noite, ter o privilégio, a oportunidade, a alegria de estar na tua casa. Senhor, sabemos que nada somos e nada merecemos, mas pela tua graça nós fomos salvos, pela tua misericórdia fomos perdoados, pelo teu favor fomos alcançados, Senhor. Por isso nessa noite nós queremos rasgar o nosso coração. Queremos te pedir que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, venha apagar todos eles. Nos recebe na tua presença, Senhor. Venha sarar as nossas feridas. Oh Deus, muda, Deus, o nosso caráter, muda o nosso jeito de agir, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de tratar as pessoas. Que possamos refletir a tua glória, a tua luz, a tua majestade. Deus, que nós possamos olhar para as pessoas como o Senhor nos olha, com misericórdia, com carinho, com paciência. Oh Deus, queremos ser parecidos contigo, Senhor. Tu és bem-vindo nesse lugar. Desde já nós repreendemos toda a fúria do adversário,
toda distração, toda incredulidade, toda frieza, toda crítica, todo espírito que não vem de ti. Em nome de Jesus, nós te repreendemos fora, em nome de Jesus. Declaramos, Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo aqui, tu és bem-vindo nesse lugar. Derrama teu poder, a tua unção, renova os dons espirituais, batiza com o Espírito Santo, sara, cura, liberta, santifica, restaura, renova as forças, dá força para aquele que não tem força e levanta aquele que está caído. Toda opressão nós ordenamos fora, em nome de Jesus. Seja glorificado e adorado em nosso meio, Pai. Recebe o nosso culto, fala, usa o nosso pastor, usa cada irmão, cada irmã nesse lugar, em nome de Jesus, e para a glória do teu nome. Aleluia, e glórias a Deus. Aplaude a Ele bem forte, diga: tu és bem-vindo aqui, Jesus. Pode entrar, me fazer.
do brilho nos olhos dele, para ter a afeição que Deus virou. Você também está vendo Deus. E você tem que perguntar: onde está Deus? Quanto Deus tem feito por nós? Quanto Deus tem nos favorecido? Se estamos de pé, é por Ele. Se estamos vivos, é por Ele. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Não é nada desse. Glorifique, exalte.
E aplaudindo o Senhor, vamos receber o nosso pastor. Nós estamos numa campanha, as crianças da igreja e crianças da comunidade. A gente vai relacioná-las. Eu vou pedir que a Nira dê as últimas explicações, porque eu acho que termina hoje. Então, eu quero agradecer ao pessoal da igreja, a Maíra, que primeiro se preocupou em relacionar as crianças da nossa igreja, e a vocês que relacionaram vizinhos, crianças da comunidade, porque o objetivo é atingir as crianças que não são da igreja, mas também não pode deixar as da igreja de fora. É o Natal na Caixa. Em dezembro, a gente vai ter aqui um momento com as crianças, a gente tem que fazer um evento, dar um lanche, fazer o dia da entrega, né? A gente tem que trazer essas crianças aqui na igreja e a gente vai orar, porque o objetivo é que elas fiquem aqui, que elas continuem aqui, as crianças que não são da nossa igreja, que são da nossa comunidade. A família também, lógico. Então, muito obrigada a vocês que relacionaram aí as crianças, e várias daí, Leia, Shirley, Elisângela, quem me deu o nome de crianças de vizinho, muito obrigada. E porque termina hoje eu vou ter que mandar amanhã de manhã, ainda estou precisando de 2 idades, de 2 crianças, que a Nilce vai pegar amanhã de manhã, e eu vou mandar, porque eles têm que ter tempo para selecionar por idade, separar, ver como é que vai, por família, eles querem que mande família tal, para não correr o risco de uma criança da mesma casa receber uma caixa com presentes assim, com disparidade grande de presente, essas coisas, tem uns critérios lá. Então, eles pediram para antecipar, mandar hoje para ter tempo de selecionar, separar, para em dezembro a gente marcar a data e comunicar a vocês. Muito obrigada. Então, orem por isso, por esse projeto, que a gente vai conseguir algumas crianças para a nossa igreja, se Deus quiser. Muito bem. Quem estava aqui hoje de manhã? Levanta a mão, deixa eu ver. Ih, quase todo mundo. Eu quero dar meus parabéns aqui por todos que colaboraram com o café da manhã. Realmente foi muito bom. Agora, as mulheres foram geniais. Montaram um esquema muito bem feito e isso favoreceu, né? Aí, a escola dominical foi muito produtiva. Nós queremos agradecer de coração a todos vocês que participaram. Agora é o dia 8. O próximo evento agora é o dia 8 de outubro, quinta-feira. A segunda quinta-feira, porque 1 de outubro será a primeira quinta-feira. Mas a gente vai fazer dia 8. É o nosso aniversário. 3 anos. A gente deve dar um presentinho de aniversário, né? Cada um vai reservar um presentinho para trazer para a igreja. Então, é o nosso 3º aniversário. Eu prometi aqui ao bispo e a toda a igreja que o nosso 5º aniversário nós passaríamos na nossa igreja. Não estou me justificando, não. Mas eu estou achando que esse ano a gente pode não contar, porque foi muito complicado. E ainda estamos com muita gente ausentes, né? Ainda estamos com muitas pessoas ausentes e a gente espera que até o final do ano as coisas normalizem. Mas eu acho que normalizar mesmo só depois da vacina, né? Só depois da vacina. Mas eu acredito que do jeito que nós estamos fazendo está bom.
e a gente vai transmitindo também para as casas, né? Nosso culto está sendo transmitido de uma maneira online, né? Remoto. Eu agradeço ao Gabriel, ao Alex, que sempre provê isso para nós. Quero também dirigir as pessoas que estão em casa. Lembre que dia 8 de outubro é o nosso aniversário. Você tem como colaborar para o nosso aniversário. Eu tenho conversado muito com o nosso tesoureiro, e nesse período de pandemia, a gente não teve uma queda, mas não tivemos nenhum crescimento na receita, mas a despesa aumentou. A nossa despesa aumentaram. Por exemplo, nós hoje já estamos pagando mais da metade do nosso aluguel, que antes quem pagava era a sede para nós. Então hoje nós pagamos mais da metade do nosso aluguel, ok? Isso quer dizer que se você puder fazer uma forcinha, ajudar, a gente agradece. Eu acredito, irmãos, na oferta da igreja. Eu acredito que Deus abençoa cada um de nós. Eu fui pastor de uma senhora que ela tinha um projeto de vida. Cada dia ela dava uma oferta. E a sua oferta do mês, ela ia acumulando e ela aumentava, todo mês ela aumentava um bocadinho. E eu ficava impressionado porque era muito pobre. Chegou uma hora em que eu até falei para ela assim, irmã, para porque já está afetando a sua economia. Mas ela fazia com muito prazer. Aí ela levou um acidente. Quebrou o fêmur, então ficou muito tempo em casa, todo mês eu levava ceia para ela. Eu não gosto de mexer com dízimo. Eu não gosto de pegar dízimo nas casas e trazer. Eu nunca fiz isso. Eu gosto que as pessoas tragam e ponham no gasofilaço. Mas há algumas exceções que a gente tem que atender. E um dia eu cheguei lá e ela disse, pastor, já tem 8 meses que o senhor vem todo mês que trazia ceia para mim e eu quero que o senhor leve a minha oferta. E ela já estava andando com a bengalazinha e ela foi lá no armáriozinho e ela tirou. Eu nunca vi tanto envelopinho, irmãos. 8 meses, ela separava e ia botando os envelopinhos. E ela me entregou aquele pacote de envelope. E ali tinha oferta para a Cidade de Mulheres, tinha oferta para a Voz Missionária, tinha oferta para a Sociedade Bíblica do Brasil, da Bíblia, tinha oferta dos pastores aposentados, tinha oferta para o Carlota Pereira Louro, lá em Três Rios, que é o nosso asilo de velhos. E o seu dízimo, oferta da escola dominical, porque aqui a gente não tira oferta, mas as escolas dominicais antigamente tinha uma oferta, e ela reservou a oferta da classe dela todos os 8 meses que ela esteve ausente. Irmãos, eu comecei a chorar. Eu nunca tinha visto na minha vida um ato de tanta liberalidade, de tanto carinho, de tanto zelo, como aquela mulher bem simples, bem humilde, lá em Petrópolis. Você não precisa fazer isso. Agora, as mulheres estão distribuindo aí um cofre, né? Eu vi um monte de cofre ali dentro do gabinete. E tem um grandão ali. Aquele grandão é só para moeda de R$1. Ou nota. Notinha você pode dobrar. Enfiar ali. Não pode botar moeda menos de R$1. Combinado? Tá ali. Tá. Vai encher. É para a gente comprar o nosso terreno. É para a gente fazer o nosso trabalho, ok? Vamos colaborar com a nossa oferta? Com essa palavra, eu estou dizendo o seguinte, que Deus ama você se você contribuir com alegria. Contribua com alegria. Não é o valor, não é o montante que você vai dar, mas é alegria. Eu aprendi, meu pai me ensinou a gente reservar a oferta em casa.
Eu acho que vocês não ouvem isso que eu estou falando. Oferta do culto, a gente tem que reservar em casa. Quando a gente sai de casa, a gente já separa a nossa oferta. Se você não fez, separa a sua oferta aí, dedica ao Senhor, traz aqui e bota aqui no gasofilaço. Pode levantar, pode trazer. Deus ama quem dá com alegria. Olha o nosso contribuinte mirim aí, ó, coisa boa. Isso. Vamos ficar em pé? Vamos agradecer a oferta? Vamos orar? Vamos cantar a oração da oferta? Vamos lá? Antônio, ajuda a gente aí. Pode ser. Hoje eu vi a Dilma. Não pude entrar lá no quarto dela, mas da janela eu vi, falei com ela, levantou a mão. Ela está reagindo bem. A gente fala com ela, ela levanta a mão. Você está ouvindo, tio? Levanta a mão. Ela, pá, levanta a mão. Né? E a fisioterapeuta, a nossa irmã Fono, está trabalhando com ela. Eu creio que Deus vai trazê-la rapidinho para a igreja. Né? No próximo mês, depois da ceia, vou levar a ceia para ela lá. Falei com o Souza hoje, ó Souza, vou trazer ceia aqui. Você bota ela aqui fora, na cadeira, a gente dá a ceia para ela. Tá bom? Ok? Pode deixar que não vai pegar coronavírus, não. Todo mês eu vou lá, Dona Zezé, faço a festa lá com o João, com a Leia, né? Com a Dona Zezé. Ok? Abra suas Bíblias no capítulo 16 do livro de Atos. Eu não queria que desligasse, mas se pudesse tirar esse ventilador daqui, eu ficaria muito grato. Vira ele para lá, assim, isso. Aí, obrigado. Muito obrigado. Atos 16, abriram? Podem ficar sentados mesmo. Toda palavra, ela é fiel e digna de toda aceitação. O Novo Testamento tem como centro de ensino a obra que Jesus fez. Então ele é cristocêntrico, ele é Cristo. Cristo é o centro do Novo Testamento. Se você quiser ser mais teológico, você pode dizer que toda a Bíblia. Porque todo o Torá, todos os livros históricos, todos os livros poéticos, todos os livros proféticos, eles apontam para Jesus. Mas o Novo Testamento também aborda algo que pouca gente trabalha bem ele. A igreja. A igreja é a continuadora da obra de Jesus.
Jesus disse assim: eu vou estabelecer a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é o novo Israel de Deus. Não é Israel que vai ser arrebatado. Quem vai ser arrebatado é a igreja do Senhor Jesus. Depois segue uns anos de grande tribulação. E depois essa igreja volta com Jesus e vai reinar por 1000 anos. E aí segue-se. Hoje de manhã o nosso professor abordou um pouco mais sobre isso na escola dominical. A igreja é alguma coisa importante. Atos dos Apóstolos podia também chamar-se Atos da Igreja. É o único livro na Bíblia que não termina. Atos não termina. Sabe por que Atos não termina? Porque a igreja do Senhor Jesus deveria estar continuando a escrever os atos do Senhor através da igreja. Então já tinha que estar sendo 87.348 capítulos. Como a igreja não é templo, a igreja são pessoas, nós somos a igreja. Então a gente tem que estar bem sintonizado com o nosso cabeça, que é Jesus. O Novo Testamento diz que nós somos o corpo, mas Jesus é o cabeça da igreja. Hoje de manhã eu estava falando com algumas pessoas. A gente não pode ter uma perna andando sozinha aí. Se você encontrar uma perna andando aí na rua, você vai achar que é assombração. Então, pessoas não devem ficar fora da igreja. Eu já ouvi uma explicaçãozinha muito simples, que a igreja é igual uma churrasqueira, cheia de brasa. Se você pegar uma brasa daquela ali e botar do lado, daqui um pouquinho ela está carvão. Ela apaga. Então a igreja é importante. Esse compartilhamento, esse ajuntamento solene dos remidos do Senhor, esta congregação dos fiéis, esta assembleia dos santos, etc, etc, ela é insubstituível. Nada substitui isso. A pandemia pensou que ia dar uma esfriada na igreja, mas a gente criou o culto remoto, né? E Deus tem nos fortalecido e fortalecido muita gente. Nós temos gente aqui que ouve aqui o nosso culto lá do Porto Alegre. Coisa boa, né? E assim Deus vai fortalecendo o seu povo.
capítulo 16 de Atos fala da fundação, da criação de uma igreja, a igreja de Filipos. Você lê a carta aos Filipenses, né? São os crentes da cidade de Filipos, que foi fundada aqui no capítulo 16. É uma igreja que tem uma base muito forte. As igrejas precisam ter bases muito fortes. As igrejas não podem ser alicerçadas em cima de uma pessoa. Eu sei que a gente fala, mas não é legal. Ah, vamos lá na igreja metodista, lá da Rojussara. Ah, a igreja do pastor Faleiro. Não, essa igreja aqui não é do pastor Faleiro. Igreja que tem dono não está alinhada com a origem espiritual, porque a igreja é do Senhor Jesus. Tem muitas igrejas aí que tem dono mesmo. A escritura, o bem, o imóvel, é do pastor. Mas está errado. E a igreja de Filipos é uma amostra para nós, que ela deve ser alicerçada em cima de fundamentos espirituais. Antes de eu ler o texto, Paulo e Silas tinham um projeto. Eles iriam para Bitínia, da Bitínia eles iam caminhar em outra direção, e Deus os impediu. E de noite Paulo estava dormindo, e ele teve um sonho e viu um varão macedônio aparecer diante dele e dizer: Paulo, passe na Macedônia e nos ajude. Por isso ele mudou o seu itinerário e foi para Filipos. Filipos era a capital da Macedônia, era a principal cidade da Macedônia. E ele chega lá em Filipos. Engraçado que ele foi procurar um lugar para reunir. E ele viu um lugar em que as mulheres, antigamente as mulheres iam para os rios lavar roupa, e elas iam para lá, e ele começou a ir para lá, e orar, e lá se converte uma mulher chamada Lídia, de Tiatira, outra cidade. Ela era uma empresária, ela vendia púrpuras, e ela se converte. Ela e a sua casa, se converte, seus filhos, e ela e toda a sua casa foram batizados. Paulo e Silas batizam ela, e ela vira para ele e diz assim: se eu sou fiel a Deus e digna do Senhor, fiquem na minha casa. O texto não diz, mas ela está dizendo: implantem a igreja de Filipos. E eles ficaram na casa de Lídia. Então a igreja de Filipos começou com o trabalho das mulheres. As mulheres são extraordinárias, gente. Mulher na igreja é coisa muito jóia. Trabalha mesmo. Os homens também. Agora, na igreja tem gente que trabalha e gente que dá trabalho, né? Mas aí é outro departamento. Graças a Deus aqui, todos trabalham. E eu louvo a Deus por isso. E aí, Paulo e Silas, então, todos os dias, eles iam para o lugar que eles tinham reservado, lá onde ia muita gente para pregar o evangelho. E aí, eu passo a ler. A partir do versículo 16. Atos 16, versículo 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração,
nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Está falando alguma coisa errada aqui? Não. Estou falando sério. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. E ela parou de adivinhar. Depois nós vamos explicar isso. Queridos, isso deu uma confusão. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior. Depois eu explico isso. E lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, que hora? Que hora? Oxe, vocês não estão lendo comigo? Naquela mesma hora da noite, que hora? Meia-noite. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa,
lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, isso aqui é para mostrar que tudo foi naquela noite. Os pretores foram lá pedir desculpa a Paulo e Silas, mas eles não desculparam. Que Deus nos abençoe. Assim foi organizada a igreja de Filipos, com poder, com glória. Queridos, Deus, eu falei isso há poucos domingos atrás aqui, Deus se posiciona sempre ao lado dos fiéis. Deus é o refúgio, o socorro daqueles que confiam nele. Nada pode impedir a ação de Deus, se Deus quiser. Agindo Deus, quem impedirá? Toda ação maligna pode se levantar. Mas todas as cadeias cairão. Todas as correntes serão destruídas. E todas as portas se abrirão para aqueles e para aquelas que confiam em Deus e são fiéis ao Senhor. Preste atenção nisso aqui, irmão. Paulo e Silas iam todo dia pregar o Evangelho. E aquela moça que tinha um espírito de adivinhação ia atrás deles dizendo: gente, dê ouvido a esses homens, porque eles são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. O que ela estava falando é certo. Só que era uma artimanha do inimigo. Por quê? Porque ela era possessa por um espírito maligno. Paulo e Silas iriam embora e o povo continuaria acreditando nas adivinhações dela. Entendeu? Então o mal tinha que ser cortado pela raiz. A verdadeira igreja, irmão, tem que ser plantada em cima de rocha espiritualmente sustentável. Eu acho que, com todo amor, com todo respeito, não sei como é que eu reagiria, né? Mas se acontecesse isso, uma profetisa, uma visionária, de gritar: oh, dê ouvido ao faleiro, porque ele anuncia o caminho, ela acabou de dizer: tá vendo, gente, ó, a irmã aqui já entendeu a coisa. Eu acho que muitos bambambãs aí iam dizer: pô, tá vendo? Essa aqui já entendeu, né, os desígnios de Deus. Mas Paulo e Silas não se deixaram enganar. Porque ele não queria enganar. Ele não ia bater de frente com Paulo e Silas. Então ele queria armar o esquema para eles irem embora. E ela continuar adivinhando e fazendo a festa dela lá. E a igreja não ia prevalecer. Então Paulo e Silas viram para ela, o espírito que atuava nela, e diz: sai dela,
em nome de Jesus. E na mesma hora, o espírito foi embora. E ela parou de adivinhar. E os donos dela entenderam o recado. Não é o que o texto diz? Os donos, vendo que ela agora não ia mais adivinhar, então perceberam que ia afetar o bolso deles. Eles não iam ter mais lucro com a adivinhação daquela moça que era uma escrava de Satanás. Queridos, o verdadeiro evangelho mexe com os sindicatos do maligno. A alegação que eles fizeram aqui foi: nós agora perdemos o nosso lucro. E agarraram Paulo e Silas e os levaram perante os pretores, as autoridades, para prendê-los. E eu fico muito preocupado, irmão, sabe por quê? Nós temos 210 milhões de habitantes. Fala-se, e o IBGE atesta isso, que os evangélicos estão perto de 50 milhões. E 50 milhões de evangélicos é aqueles que são membros das igrejas. Eles têm seus filhos que não são membros, então é uma comunidade muito maior. Já era, irmãos, para ter mexido na estrutura política do nosso país. Na Câmara dos Deputados, tem uma bancada dos evangélicos. É boa bancada? Ou é oportunista? A verdadeira igreja, ela mexe com as estruturas sociais. Veja o que acontece aqui. Mexeu com a estrutura de renda daquelas pessoas que dominavam a cidade. Por causa disso, eles prenderam Paulo e Silas. Queridos, havia uma propaganda há tempos atrás de um remédio chamado Denorex, parece, mas não é. Vocês já lembram desse propaganda? Então, tem muita coisa que parece, mas não é. Uma vez eu estava numa vigília, irmãos, dirigindo uma vigília, lá em Nova Iguaçu. E entrou uma mulher lá, nunca tinha visto que era mulher. Ela foi lá, entrou. E falava línguas, profetizava. E ela começou a ter visão comigo. Meus irmãos, eu já não aguentava mais de tanta coroa, de tanta ouro que ela botava nos meus ombros, na minha cabeça, que eu já estava até meio encurvado. Eu falei: Senhor, tem algum troço errado aqui. Uma horinha lá, eu chamei ela lá no escritório e dei um aperto. Não bati, irmãos. Não vou descer em pormenores. Nada do que ela falava tinha procedência espiritual. Tem muita bobagem por aí. Tem muita profecia aí. Não vou dizer que é do inimigo, mas é da carne. É da carne. Gente, dê ouvido a esses homens, porque eles anunciam o Deus eterno e o apontam para vocês o caminho da salvação. No entanto, era uma endemoniada. Mas quem é do Senhor, não se deixe enganar.
Queridos, busquemos o Senhor com sinceridade, com humildade, porque aqueles que buscam o Senhor vai se posicionar do seu lado na hora certa e você não será enganado. O próprio Senhor Jesus disse que no final muita gente seria enganada. E é hora realmente da gente não misturar o que é do Senhor com o que não é do Senhor. Agora tem um outro lado do texto, irmãos. Eles prendem Paulo e Silas e dão ordem para o carcereiro para colocá-los no cárcere interior e prender os seus pés no tronco. Eles eram muito perigosos. O carcereiro assim faz. Existem duas versões. Uma que esse carcereiro era subterrâneo e outra que era mais lá para o interior. Mas o importante são os pés do tronco. Existia duas maneiras de prender os pés no tronco. Uma era botar a corrente e amarrar a corrente no tronco. Mas nesse caso aqui não. Era um tronco especial. Eles prenderam os pés de Paulo e Silas no tronco. Era uma tora. Com dobradiça lá e cerrado, com os buracos. E eles botavam os presos e fechavam aquela tora. E eles ficavam ali em pé, eles não podiam sentar, não podiam deitar, e ficava com aquela tora, que era o tronco, prendendo as suas pernas. Era assim que estava Paulo e Silas. O que você faria se você estivesse numa situação dessa? Com as costas toda arrebentada, porque eles levaram vários açoites durante o dia. Era capaz de dizer: Senhor, ô Senhor, o Senhor diz que estava conosco. Senhor, tu está vendo a nossa situação? Estamos com as costas todas arrebentadas, estamos amarrados aqui nesse tronco, não podemos nem sentar. Querido, às vezes você não reclama. Ou você nunca reclamou? Mas o que diz o texto? Paulo e Silas estavam reclamando? É lógico que não. Pelo contrário. Eles sabiam, eles conheciam o ensinamento das bem-aventuranças que Jesus tinha ensinado lá no monte. Bem-aventurado, quando vos perseguirem e fizerem todo mal contra vós, regozijai-vos, alegrai-vos, porque isso é agradável aos olhos do Senhor. Pedro também conhecia isso na sua casa. Ele disse: olha, não se entristeçam, não desanimem com as provações, porque irmãos nossos estão passando por isso, mas sejam firmes, porque depois de um certo tempo, Ele vai firmar você, Ele vai aperfeiçoar você, Ele vai fortificar você, e Ele vai te engrandecer. Diz o texto que meia-noite, Paulo e Silas oravam
e cantava. Irmãos, eu estava perdido, porque eu não sei cantar. Mas até que eu acompanho, se for preciso. Eles cantavam e oravam. Eles louvavam a Deus. Sabe o que isso quer dizer para nós, irmão? É que a gente tem que parar de reclamar. A gente tem que parar de ver as dificuldades. A gente põe dificuldade em tudo. A gente aposta mais nas dificuldades do que nas vantagens. Eu não vou à igreja. Vai chover. Hoje, 2 horas, caiu um aguaceiro, né? Falei, se chover 7 horas, é capaz do povo não ir à igreja. Até que Deus deu uma aliviada. Se tiver muito calor, não vou não, porque está com calor. Se tiver com frio, não vou não, porque está com frio. Não, gente, eu estou falando besteira. Queridos, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. Eles sabiam que eles tinham crido. Sabe por quê, irmão? Eles tinham tido uma visão lá atrás. E Deus tinha mandado eles irem para Macedônia. Então Deus não ia desampará-los. Eles não sabiam o que ia acontecer. Mas eles sabiam que alguma coisa extraordinária ia acontecer. Gente, quando a gente louva a Deus, quando a gente glorifica a Deus, quando a gente exalta a Deus, quando a gente dá louvores às coisas que acontecem conosco, Deus se agrada e Ele muda a nossa história. Há uma série de um pastor, capelão do exército americano, que diz sobre o louvor. O louvor que liberta, o louvor que transforma, o louvor que restaura, né? O louvor que remove os montes. E é uma série. Realmente há um poder extraordinário no louvor. E a gente louva menos do que reclama. Às vezes a gente reclama mais do que louva a Deus. O que diz o texto? Meia-noite, eles cantavam e oravam, e os demais presos escutavam. Queridos, houve um ambiente ali. Criou um ambiente ali. A presença de Deus começou a se manifestar ali. Eu não sei se eles começaram a glorificar, mas por certo fizeram. Mas algo extraordinário estava acontecendo ali. Eles tinham tudo para reclamar, eles tinham tudo para murmurar. No entanto, eles glorificavam a Deus. E o ambiente estava mudando. E de repente, houve, diz o texto, um terremoto. E os alicerces do presídio abalaram. Todas as portas se abriram. Todas as cadeias se soltaram. Ao ponto do carcereiro, na história das prisões romanas, o carcereiro era um cara muito importante. Não era um bobão, não. Ele ia suicidar-se, pensando que os presos tivessem fugido. Mas Paulo diz, não te faças nada, porque aqui estamos nós. E ele inverte o papel e ajoelha aos pés de Paulo e Silas. O texto não diz, mas Paulo mandou ele levantar. E ele perguntou, o que eu tenho que fazer para eu ser salvo? Porque naquela hora, irmãos, o Espírito de Deus
tinha tocado no coração dele também. Aquele ambiente espiritual não estava só no presídio, mas também estava na vida do carcereiro. E Paulo diz: crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. O centro do Evangelho é o Senhor Jesus, irmão. Quando nós cremos no Senhor Jesus, os demônios batem em retirada. Quando nós cremos no Senhor Jesus, as cadeias se arrebentam. Quando nós cremos no Senhor Jesus, as portas se abrem. Não quer dizer que a gente não tenha luta, porque Paulo e Silas nunca deixaram de ter luta. Mas eles sempre foram vitoriosos. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós temos falado aqui de manhã na escola dominical da importância da gente cuidar da nossa casa, né? Da gente ser sacerdote na nossa casa, a gente interceder pela nossa casa, a gente interceder pelos nossos filhos, a gente interceder pelo nosso esposo, a gente interceder pela nossa esposa. Nós temos falado muito isso. Porque a promessa, irmãos, é quando alguém numa casa se converte, o Evangelho entra naquela casa. O Evangelho entra naquela casa. Quando uma pessoa se converte, algo diferente vai acontecer, porque ali entrou o Evangelho do Senhor Jesus. Você é o esteio da sua casa. Você é o sustentáculo da sua casa. Você é o instrumento que Deus levantou para transformar a sua casa, para que a sua casa seja do Senhor, e você possa dizer, como Josué: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém? Aleluia! Naquela hora da noite, meia-noite, Paulo e Silas batizam o carcereiro, batiza a sua família. E, gente, não foi por imersão, eu garanto para vocês, porque era meia-noite lá no presídio, não tinha como ser imersão. Batizou ele e a sua família. Alguns presos também devem ter sido batizados, né? Porque a bênção foi grande lá. O carcereiro agora traz eles para a sua casa, fica com eles até de manhã, faz um banquete. Quando a pessoa se converte, irmãos, acontece maravilha. Gente, os pretores, no outro dia, quando amanheceu, os pretores foram lá pedir desculpa a Paulo, porque descobriram que ele era romano. Aí disse: não, agora vem as autoridades e nos peçam desculpa. Assim surgiu a igreja de Filipos. Assim surgiu a boa igreja de Filipos. Leia com atenção a carta aos Filipenses. A carta aos Filipenses, Paulo diz assim: eu louvo a Deus, porque vocês são os que mais ajudam a obra missionária. Era a igreja que mais contribuía para os crentes de Jerusalém, e para Paulo, mantinha o ministério de Paulo. Uma igreja que nasceu debaixo do poder de Deus. Uma igreja que não compactuou com a mulher endemoniada.
uma igreja que nasceu debaixo da glória de Deus. Irmãos, eu tenho certeza, olha bem para mim, eu não sei se eu vou experimentar isso. A possibilidade de eu não experimentar é muito grande. Eu já tenho idade, eu já tenho que começar a pensar em me descansar. Mas esta igreja aqui, se continuar firme na presença do Senhor, com humildade, com simplicidade, com fidelidade, Deus vai fazer coisas extraordinárias no meio desta igreja. Não importa se é bairro, irmão. Não importa se está longe do centro. Jesus também ia para os lugares desertos, ermos, e o povo ia para lá, multidões. Onde houver o poder de Deus, aí as pessoas estarão correndo. E eu quero, irmãos, que Deus, através do Espírito Santo, quebre as barreiras, quebre as correntes, quebre os portões, abram as portas, libertem as pessoas, transformem as nossas vidas e nos façam realmente pessoas que amem e temam ao Senhor. E que a gente possa ter uma mensagem nos nossos lábios: crer no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Quantas casas aí estão precisando ser salvas? Então, fora com a reclamação. Como pastor, eu estou cansado disso. Às vezes uma pessoa se esbarra com a outra na igreja, dá uma tropeçada lá, um pisa no calcanhar do outro. Primeira coisa que ela fala assim: não vou mais na igreja. Não é não? Vocês já são assim, eu tenho certeza. Aqui ninguém faz isso. Querido, nós temos que aprender a louvar o Senhor. Porque o Espírito do Senhor habita no meio dos louvores. Você sente que tem alguma coisa que tem aprisionado você? Paulo e Silas estavam com os pés presos no tronco. E que tronco, hein? Que tronco. Que a outra, aquela que amarra no tronco, o cara pode deitar, pode sentar. Mas quando botava na tora, ele não podia sentar. E ele louvava a Deus. Você quer ter vitória? Você quer ter vitória? Você quer ter vitória mesmo? Aprenda a louvar a Deus. A vontade de Deus. Grava essa frase aí, ó. A vontade de Deus é a nossa vitória. Ok? A nossa vitória não vem pelos nossos esforços, mas vem pela vontade de Deus. Então seja fiel ao Senhor e Ele te abençoará. Que Deus te abençoe. Que Deus te conforte. Que Deus faça com que a nossa igreja nasça de uma maneira extraordinária. Existe uma igreja, irmãos, que eu conheço. Eu não sei aqui se alguém conhece um bairro ali perto de Diodoro, perto de Ricardo de Albuquerque, chamado Camboatá. Camboatá. Quando você vem pela Avenida Brasil,
Antes de chegar a Deodoro, você entrar em Camboatá, você pode ir para Pavuna, pode ir para Anchieta, para Nilópolis. Ali tinha um grande centro humano. Grande centro. A minha xará, a dona Antônia, era presidente daquele centro. A irmã dela, a dona Delza, se converteu lá em Nilópolis, na nossa igreja. E falou para ela, e ela foi lá na igreja. Se manifestou lá. Mas Deus transformou a dona Antônia. E a dona Antônia se converteu. E o que ela resolveu? Ela falou assim: agora eu vou transformar meu centro numa igreja. Mas aí dividiu o pessoal. Mas a maioria ficou com ela e ela transformou o centro numa igreja. Mas um grupo grande saiu, liderado por um médico lá. E eu coloquei lá um senhor, seu José Domingos. Seu José Domingos, irmãos, ele falava 3 palavras, 4 erradas. Mas era um homem de Deus. E ele assumiu lá a congregação. E todo domingo ele ia para a pracinha lá de Camboatá, fazer o culto para trazer o pessoal para a igreja. E um dia aquele médico, com a liderança que tinha saído lá, imprensaram o irmão José Domingos. Pararam ele na rua, ele com os irmãos da igreja. Disseram: pastor, o senhor vai nos responder umas questões aqui. E fizeram umas 5 perguntas científicas para o irmão Zé Domingo. Ele falou: pastor, o irmão Zé Domingo, irmãos, era bem pretinho. Ele chegava a brilhar, tão pretinho que ele era. Ele disse: pastor, pela primeira vez eu fiquei branco. Porque eu não sabia nem repetir a pergunta que o homem tinha feito para tomar a responder. Ah, pastor, eu arregalei bem meus olhos e fiquei olhando para ele e falei comigo lá dentro assim: Jesus, me socorre. E de repente, pastor, eu comecei a ver a vida dele, o consultório médico dele, a esposa, os filhos, todo mundo enrolado, todo mundo envolvido em drogas. E eu disse para ele assim: doutor, eu não sei te responder, mas uma coisa eu sei, é que Deus está me mostrando isso e isso do Senhor. Ele falou assim: ah, pastor, o homem engasgou. E aí quem ficou branco foi ele. Ele ajoelhou lá na rua. Ele e as pessoas estavam com ele. E todos aceitaram Jesus como Salvador. Aí a igreja foi subabençoada, porque todo mundo foi lá para a igreja. Queridos, eu creio em igreja. Eu creio na igreja, que está aberta para que o Espírito Santo de Deus atue no meio dela. Amém? Aleluia? Que Deus te abençoe. Vamos ficar em pé. Não vou te chamar aqui na frente não. Mas se você desejar, quem sabe alguma coisa tem atrapalhado você, alguma situação familiar, alguma situação financeira, alguma situação que te incomoda, você sabe que Jesus pode tocar na sua vida.
Coloque nas mãos de Deus agora. Levante a sua mão assim e diga assim: pastor, eu preciso, eu quero. Senhor, toque nas mãos dos teus filhos. Senhor, tu os conheces. Ô Senhor, rompe com as barreiras. Solta, Senhor, as cadeias. Abrem-se, Senhor, as portas. Ó Deus, concede vitória aos teus filhos. Ó Senhor, ministro sobre eles, Senhor, a tua bênção, a tua graça. Ó Senhor, fale o coração deles agora. Abençoe a casa deles. Abençoe, Senhor, todas as suas atividades. Senhor, eu os coloco nas tuas mãos, em nome de Jesus. E que a paz de Deus, o amor imensurável do Senhor Jesus Cristo e a consoladora comunhão do Espírito Santo sejam conosco hoje e para sempre. Amém. Só um minutinho, irmãos. Quinta-feira o nosso culto de mergulho. Quem esteve aqui quinta-feira sentiu como foi bom. Como Deus falou para a gente aqui. Quinta-feira Deus vai falar de novo. Aí vem o outro domingo, que é aí vem o aniversário da igreja. Aí na outra semana do aniversário da igreja, dia 14, é o ensaio do nosso coral. Ok? Se você cantava no coral, vem. Se você não cantava, vem. Que o Antônio vai ajustar aí, dar um ajuste fino na sua voz e vai te abençoar. Que Deus te abençoe. Amanhã, reunião das mulheres. Depois da oração, tá bom? Depois das 3. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar.